Boa tarde, turma, tudo bem? Como foi o feriado? Deu para descansar bastante, né? Vamos lá colocar nossas atividades em dia, né? Quem não está conseguindo, pode acessar o aplicativo sem problema nenhum, tá bom? Vamos nos organizando, tá bom? Logo, logo já está fechando o segundo bimestre, já vem o recesso de julho, né? Falta pouco tempo, pessoal. Logo vocês vão estar aí, ter um descanso aí maior, entendeu? Para ter aí um pouquinho de outras atividades que vocês possam fazer, tá bom? Mas não vão deixar de estudar. Então vamos lá, oi para todos. A nossa aula vai começar. Então as páginas aí do livro, né? A gente vai dar continuação aí a carta pessoal, página 116 a 120, tá aí o livro APS, tá bom? Do quarto ano de língua portuguesa, tá bom? Aí vocês anotam no livro aí, ok? Vamos lá? Para iniciar, a carta que você vai ler agora é de um cachorro chamado Sam para sua dona Gertrudes Leroy. Ela enviou Sam para uma escola de obediência. Qual será o motivo que a levou a tomar essa atitude? Leia sozinha a carta para descobrir o que Sam pensa sobre o assunto. Então tá aí a leitura 2 da carta, tá bom? Vocês vão fazer a leitura. O professor não vai fazer a leitura esperando que vocês façam, tá bom? Para ter um melhor entendimento da carta. Tem aí no cantinho o que significa moderado, controlado, sem excesso, né? Conviver e viver junto com outros, próximo com o contato constante. E alarmada é assustada, né? Em assalto. Tá aí. Da unidade 4, página 116. Então vocês vão ler esse textinho aí, tá? Se lê uma primeira, lê a segunda, para conseguir fazer uma melhor interpretação, tá? Então vamos lá aí, ó, sobre o autor. Quem é esse autor? Quem escreveu essa cartinha aí, né? Que é baseada no livro. Mark Tigg nasceu nos Estados Unidos, é escritor e ilustrador de livros infantis. Entre suas obras destacam-se como os dinossauros dizem boa noite e O Atalho Secreto. Interpretação de texto. Compreensão do texto. Então a interpretação, o que você entendeu do texto, né, que foi escrito lá, né, lá no início lá, ó. Cara, senhora Leroy, os vizinhos se queixam, né? Mesmo dos meus vivos. Então tá, você vai ler aí essa cartinha, tá? E depois a gente vai aqui conversar sobre é, sobre essa lição aí. Então, observe a imagem da página anterior. Depois converse com seus colegas sobre ela. Então, espera-se que, né, que vocês escrevam o que da cena. Então, vocês escreveram o que da cena? Descrevam a cena. Então, vocês vão ter que descrever, né? O cachorro sentado em uma mesa de restaurante ou de lanchonete escrevendo uma carta. Essa seria a resposta, tá bom? Para quem está assistindo o vídeo, vai reproduzindo aí, tá? O professor está adiantando para vocês, né, essa interpretação. Qual personagem da cena é Sam? O que ele está fazendo? Então, quem é Sam? E o que ele está fazendo, né? Essa é fácil, o professor não vai responder, não, tá? Veja os objetos que estão sobre a mesa. Tá vendo aí os objetos? 50 grandes fugas, menu, não. Que objetos são esses? O que eles revelam em relação ao Sr. Sam diz na carta. Então, que objetos são esses, né? Então, são o quê? Um livro, né? E um menu. O que é um menu? É o cardápio, né? O que indica que ele está numa lanchonete, né? E onde acontecem as coisas, né? O livro provavelmente traz as orientações de como ele pode fugir, não é isso? Então é isso, tem um livro, né, 50 grandes fugas, né, e um menu, que indica onde ele está. Então após a leitura da imagem, vocês concordam com a queixa de Sam em relação ao tratamento que recebe? Justifique a resposta. Então a justificativa é uma resposta pessoal, tá? Não tem resposta certa. Essa
é o que vocês acham, tá bom? Vamos lá. Que motivo teria levado Sam a escrever essa carta para a senhora Leroy? Então, provavelmente o que? Ele queria o quê? Justificar sua atitude em relação aos vizinhos, né? E sensibilizar a senhora Leroy para que ela o levasse de volta para casa. Então, ele estava querendo se justificar, né? Essa relação ali com os vizinhos, né? E pegar e tocar no coração da senhora Leroy, sensibilizar ela, para que levasse ela de volta para casa, né? Eita, nós. Então vamos lá. 3. Sam apresenta duas justificativas para a reclamação dos vizinhos sobre seus uivos. Escreva de forma resumida as duas justificativas, né? Então, resumindo, né? O professor vai falar aqui, você pode colocar isso também. Diz que não uivou muito e que os vizinhos também fazem barulho com o aspirador. Então, é uma justificativa dele, né? Duas justificativas, que ele não uiva muito e também que os vizinhos também fazem barulho com o aspirador. Então, são duas justificativas que vocês podem pôr aí, tá? 4. Na carta, Sam se queixa do tratamento que vem recebendo. Copie a frase que expressa essa insatisfação. Qual é a parte onde Sam fala que está insatisfeito, né? Com o tratamento que vem recebendo. Então, pode ser aquele trecho lá, ó. Minha vida aqui continua um pesadelo. A senhora não acreditaria nas coisas que acontecem na lanchonete. Então, seria essa parte aí, tá? Da minha vida até a lanchonete. Vamos lá na 5. Lanchonete é uma palavra geralmente empregada para designar um lugar para refeições rápidas. Pelo que você pode observar na imagem, Sam empregou a palavra correta para se referir ao lugar onde está. Explique. Então, ali, pelo que você observou na imagem, ele colocou a palavra certinha para falar onde, que lugar que ele está. Então, explique. Então, pela observação da imagem, a gente pode concluir o quê? Que o local se assemelha, é parecido com um restaurante, até mesmo com um certo luxo, né? E não uma lanchonete, tem um luxo ali, tá chique, né? Então, essa seria a resposta, né? Pela observação da imagem, o local assemelha-se ou parece um restaurante, até mesmo por um certo luxo. 6. Releia o trecho seguir e responda as questões. Não devemos nos esquecer de que são eles, olha, está bem destacado aí, eles, que vivem me acordando. Então, não devemos nos esquecer de que são eles que vivem me acordando. A quem Sam se refere quando escreve eles? Quem são eles, né, que vivem acordando ele? O Sam. Então, a gente pode concluir que seja quem? Os vizinhos, né, gente? É isso aí. O professor está dando a resposta para ajudar no entendimento, tá? Na sala de aula. O professor não vai ser tão bonzinho assim não, hein? B. Sam parece culpar essas pessoas por ele ter uivado. Que motivo ele aponta? Sam parece culpar essas pessoas por ele ter uivado. Que motivo ele está apontando? Que motivo que ele está apresentando? Então, o motivo, né, desacordado pelo aspirador barulhento, né, que os vizinhos ligam todas as tardes, né. Ah, então à tarde eu tô dormindo. Aí vem aquele aspirador chato, barulhento, né. Então, para ele, esse seria um dos motivos, né. Por que Sam usou letras maiúsculas, eles? Então, para que ele colocou eles assim, todas maiúsculas? Então, na verdade, se ele colocou na carta eles bem destacado, né? Ele queria destacar se referindo, além de deixou mais sorte ali, para ter a ideia de que a culpa dos uivos, né? É dos vizinhos e não dele. Então, deixou a culpa ali seria eles bem destacado. Então, por isso que ele colocou ali mais sorte em letras maiúsculas, né? Para deixar bem claro que a culpa, na verdade, dos uivos de Sam são os vizinhos, né? Não dele. Então, por isso que ele deixa destacado, assim, que a culpa não é dele só, né? Então, vamos lá, 7. Releia a observação de que Sam fez ao final da carta. Então, olha o que ele colocou no final da carta. PS.
Não quero deixá-la alarmada, mas a ideia de uma fuga passou-me, tá destacado aí, passou-me pela cabeça, né? O que passou a ideia para ele? A ideia de fuga, né? Isso que passou. PS significa post-scriptum, isto é, que significa PE? O que foi escrito depois, né? Geralmente coloca-se, né, um PS ali que dá um destaque no final da leitura, né? É usada para acrescentar alguma coisa que ele tem esquecido de dizer no corpo do texto ou para destacar algo e chamar a atenção do leitor, tá bom? Então, geralmente numa carta, num livro, né, eles colocam lá embaixo, né? Esqueci de colocar, lembrei esqueci de falar uma coisa, lembrei. Então, geralmente coloca lá PS. Ou às vezes esse PS aí, né? Post-scriptum, é escrito depois, para dar um destaque aí, né? Chamar atenção. Em sua opinião, por que Sam escreveu PS? Então a resposta é pessoal, tá? Por que ele quis dar esse destaque lá no final, né? Então ele quis destacar que ele teve a intenção de fugir mesmo, né? Bom, vamos lá. B. Identifique na imagem algo que confirme a ideia de fuga de Sam. Então, o que identifica alguma coisa que, pela imagem, confirme que a ideia de fuga de Sam, né? Para mim, foi o livro, né? 50 grandes fugas sobre a mesa da lanchonete. Tá ali o livro, né? Isso dá a ideia de que ele fugiu mesmo, né? 5. C. Analisando a imagem. Vamos lá. Deixa eu só puxar aqui. Analisando a imagem e a palavra destacada no trecho, passou-me. Você acha que a intenção de Sam é realmente fugir? Por quê? Então essa resposta é pessoal, tá bom? Também. Então aí você vai colocar a sua opinião. Você acha que passou-me pela cabeça, passou-me, né? Acha que a intenção de Sam é realmente fugir? Por que você acha que ele quis fugir mesmo, né? Vamos aí a linguagem e construção de textos, comparando as cartas, né? As comunicações escritas geralmente têm alguns dados em comum. Observe: data de correspondência, saudação destinário, corpo do texto, é o que está escrito, né? E embaixo ali, ó, é despedida e assinatura e um lembrete ali, ó, PS. Na carta ao lobo, na página 112, localize o que se pede. Então, a saudação destinatária. Qual é a saudação e o destinatário? O prezado lobo, né? A despedida ao lobo, sem outro assunto no momento, e subscreva anteciosamente. Essa seria a resposta, né? Como que ele despede, né? Ao lobo. Sem outro assunto no momento, subscreva anteciosamente. B. Qual das duas cartas, a saudação e o destinatário, revelam mais intimidade e afetividade? Vamos lá de novo, pessoal. Então, o senhor não está enxergando direito aqui, tá pequenininho. Então, pera aí um pouquinho. Deixa eu passar aqui. Em qual das duas cartas a saudação e o destinatário revelam mais intimidade e afetividade? Justifique. Então, onde ele tem mais intimidade e afetividade? Na carta de Sam, né? O assunto da carta é mais familiar e informal, por isso ela é classificada como uma carta mais pessoal, né? E a outra como carta, né, mais comercial, né, mais formal. Então, nas duas cartas, na carta do Sam, né, a B seria a carta de Sam. Então, vamos continuar comparando as duas cartas. Então, lê as frases e expressões embaixo. Então, você lê aí, tá bom? E depois a carta do lobo e a carta da senhora Leroy. Então, a carta do lobo, aí você vai colocar agora copie cada coluna e as expressões que correspondem a cada carta. O que corresponde a cada carta? Então, expressa um sentimento. Tem sentimento na carta do lobo? Acho que não, né? E a carta da senhora Leroy? Sim, entendeu? Faz uma comunicação formal?
Na carta do lobo? Sim. E na carta da senhora Leroy? Não. Então você tem que saber mais ou menos qual que é, tá bom? Depois o professor vai mandar a correção para vocês. Qual é a característica comum das duas cartas? O que tem de parecido, que é normal nas duas cartas? Então, as duas cartas têm linguagem respeitosa. Então, essa é a resposta, tá bom? As duas têm linguagem respeitosa. E depois a gente vai aí para a última parte de ortografia, antônimo. O que é um antônimo? É uma palavra que tem sentido, isto é, significado oposto. O que é antônimo? Então é o oposto. É escuro, claro, alto, baixo, pequeno, grande, qual outra cor? Outra coisa, por exemplo, qual outra coisa que é antônimo? Pode ser assim, ó. Forte, fraco, né? Careca, cabeludo. Então, aí tá os antônimos. Aí vocês vão fazer aí, tá bom? Todos os antônimos. E é isso que eu tenho para vocês hoje. Professor, vocês terminam essa parte aí dos antônimos. Você sabe que é antônimo agora, tá? Antônimo tudo é o contrário. Sinônimo é tudo que é parecido. É bonito, belo, charmoso. É a mesma coisa, né? E o contrário de bonito, antônimo de bonito, feio, né? É isso aí, tá bom, pessoal? Não tem nada muito difícil. O professor está à disposição de vocês. Fico com Deus e até mais.